Sob o olmo centenário no quintal da nossa casa em Alfama, enquanto o sino da Sé ecoava como um lamento fúnebre. 3 anos depois, um oficial da PJ aparece à minha porta com uma intimação que arranca o chão debaixo dos meus pés. O ADN dele foi encontrado num crime não resolvido. A vingança que planejei com tanto cuidado começa a desmoronar, e eu sei que o verdadeiro monstro, o meu cunhado, está a rir nas sombras, mas ele não conta com o facto de eu ter guardado o veneno mais letal para o fim. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha pele enrugada pelo luto, enquanto eu olhava para o envelope amarelo claro nas mãos trêmulas do oficial. Senhora Isabel, precisa vir à esquadra imediatamente. Há desenvolvimentos no caso da morte do seu marido. A voz dele era seca como o vento do Tejo em agosto, mas os olhos, aqueles olhos, carregavam a suspeita que eu tanto temia. Eu forcei um sorriso, daqueles que as viúvas portuguesas aperfeiçoam ao longo dos anos, como o vinho do Douro que amadurece em barris de carvalho. Desenvolvimentos. Depois de 3 anos. O que pode haver mais para desenvolver, inspetor? O João caiu da escada, embriagado como sempre. Acidente doméstico, foi o que o relatório disse. Mas no fundo, eu sabia. O ADN. Como diabos o ADN dele acabara num crime de Lisboa Baixa, num beco escuro onde uma prostituta fora estrangulada. Eu plantara aquela semente de dúvida anos atrás, mas não contava que germinasse tão cedo. Fechei a porta devagar, sentindo o peso do ar úmido de Alfama colar-se à minha blusa de linho. A casa, outrora cheia de risos e do aroma de bacalhau à brás que o João adorava, agora era um túmulo vivo. Subi as escadas rangentes até ao sótão, onde guardava as caixas de memórias, não as bonitas, mas as podres. Lá estava, a fotografia amarelada do casamento, eu de véu branco como a neve dos Açores, ele com o uniforme de tenente da marinha, sorriso largo como Guadiana em cheia. E ao lado, escondida debaixo de um monte de cartas não enviadas, a faca, a mesma que usei para o abrir como um peixe fresco na lota. O sangue dele ainda me assombrava nos sonhos, quente e pegajoso, misturado ao cheiro de sardinhas grelhadas da rua. Mas não foi raiva cega. Foi cálculo. 3 anos a tecer uma teia, e agora esta intimação ameaçava cortá-la ao meio. Sentei-me na cadeira de vime junto à janela, olhando para o Tejo que serpenteava lá embaixo, preguiçoso e indiferente. Lisboa, a minha cidade de 7 colinas, sempre fora cúmplice dos meus segredos. As ruas estreitas de Alfama, com as suas varandas de ferro forjado e o fado que se esgueirava pelas janelas abertas, sabiam guardar silêncios. Eu nasci aqui, filha de um pescador que perdeu o barco no temporal de 1941, e aprendi cedo que a sobrevivência em Portugal é uma dança com o destino, um passo em frente, 2 para trás, sempre com o coração na boca. O João chegara à minha vida como uma rajada de vento do Atlântico, prometendo estabilidade, filhos, uma casa com jardim. Mas ele era podre por dentro, como as laranjas de Setúbal que apodrecem antes de madurar. Traições. Dívidas. E pior, o seu irmão, o Miguel, o cunhado que eu chamava de família, enquanto ele me olhava com olhos de lobo. Lembrei-me da noite em que tudo começou a ruir. Era um verão sufocante de 2022, o tipo de calor que faz o asfalto derreter nas calçadas de pedra. O João voltara tarde da reunião de negócios no bairro Alto, cheirando a uísque barato e a perfume de mulher. Eu fingi dormir, mas o meu coração batia como o tambor de um rancho folclórico em São João. De manhã, encontrei o recibo no bolso da camisa, uma joia cara, comprada numa orivesaria do Chiado para a outra. Não chorei. Em vez disso, comecei a seguir os fios. Chamadas para o irmão dele, o Miguel, que gerenciava o pequeno armazém de vinhos na doca do Jardim do Tabaco. É só um empréstimo, mana, dissera ele, com aquela voz melosa que me dava náuseas. Mas eu sabia. Eles estavam metidos em algo sujo, contrabando de vinho falsificado, talvez pior. E quando o João caiu daquela escada, não foi acidente. Foi eu, com um empurrão calculado, depois de ele confessar, embriagado, que o Miguel o forçara a trair-me para pagar dívidas. Mas a vingança não é só sangue. É veneno lento, como o arsênico que as avós alentejanas usavam nas histórias que a minha mãe contava. Eu limpei a cena, enterrei no quintal sob o olmo que plantámos no nosso primeiro ano de casados. Declarei desaparecido por uns dias, depois, acidente. A polícia, sobrecarregada com os turistas e os furtos no Rossio, engoliu a história. Enterro discreto, viúva de preto,
o fado de Amália a tocar baixinho na igreja de São Miguel. E então, comecei o plano. Plantei pistas falsas, um cabelo do João num beco da Baixa, onde um crime hediondo ocorrera semanas antes, uma imitação perfeita, usando luvas e um casaco roubado. Queria que o Miguel suspeitasse, que o medo o roesse por dentro. Ele herdara o armazém, mas eu sabia dos livros falsos, das dívidas ao banco. Comecei a sussurrar aos credores, anônima, como o vento que uiva nas muralhas de Belém. Agora, esta intimação. Desci as escadas, peguei na mala de couro velha, a que o João me dera no nosso aniversário de casamento, e saí para a rua. O ar cheirava a pastéis de nata da confeitaria ali perto, misturada ao sal do rio. Caminhei pelas calçadas irregulares de Alfama, passando pelas tascas onde os velhos jogam dominós e contam histórias de salazarismo. O meu coração era um tambor surdo, cada batida um lembrete, não pares agora. A esquadra ficava no Martim Muniz, um prédio cinzento que parecia engolir as esperanças das pessoas. O oficial, chamava-se Inspetora Rita, descobri, com um crachá reluzente, esperava-me na sala de interrogatórios, com paredes descascadas e o zumbido de um ventilador velho. Senhora Isabel, sente-se. A voz dela era firme, mas havia uma rachadura, como nas fachadas dos edifícios pós-terremoto de 1755. Colocou uma pasta na mesa, aberta num relatório fotográfico. Lá estava, uma close-up de unhas quebradas, com traços de ADN que combinavam com o do João. Encontramos isto na cena de um homicídio não resolvido. Uma mulher estrangulada num beco perto do cais do Sodré, há 3 meses. O ADN é do seu marido. Como explica isso? Eu respirei fundo, sentindo o cheiro a café requentado e a nicotina. O João era marinheiro, inspetora. Viajava muito. Mulheres. Ele tinha fraquezas. Talvez tenha estado lá, talvez tenha sido violento. Eu não sei. Depois da morte dele, tentei esquecer. Mentira tecida com fios de verdade, como o bordado de Viena do Castelo que a minha avó me ensinou. Ela inclinou-se para a frente, olhos castanhos fixos nos meus. Viúva dedicada, hein? Mas há inconsistências no relatório original da morte. A escada era nova, instalada uma semana antes. E o olmo no quintal. Raízes profundas, mas ninguém cavou ali. O meu estômago contraiu-se como uma rede de pesca apertada. Como ela sabia do olmo. Eu plantara flores por cima, rosas vermelhas como sangue, mas as raízes antigas talvez tivessem revelado algo. O que quer dizer com isso? Perguntei, voz baixa como o murmúrio do Tejo ao anoitecer. Quer dizer que vamos exumar o corpo. Ou o que restar dele. O mundo inclinou-se. Exumar. O solo de Lisboa é argiloso, traiçoeiro, ele estaria intacto, mas as marcas da faca. Eu sorri de novo, o sorriso da louca. Faça o que tem de fazer, inspetora. Mas o meu João merecia paz. E eu também. Saí da esquadra com a cabeça erguida, o sol agora baixo no céu, tingindo as colinas de laranja como o vinho de colares. O meu telemóvel vibrou no bolso, uma mensagem do Miguel. Ouve dizeres que andas metida em sarilhos. Precisas de ajuda, mana? O sarcasmo pingava das palavras. Ele sabia. Sempre soubera. O cunhado, com a sua vila em Cascais e o iate que comprara com o dinheiro sujo do irmão. Eu respondi, vem cá a casa esta noite. Temos de falar do legado do João. Era o isco. Ele viria, cheirando a colónia cara e a vitória prematura. E eu prepararia o jantar, bacalhau à Brás, o favorito dele, com um toque especial de cicuta colhida no Jardim Botânico de Lisboa. A noite caiu sobre a Alfama como um manto de veludo negro, pontuado pelas luzes das lanternas e o lamento distante de uma guitarra de fado. Eu acendi as velas na mesa da sala, o aroma de alho e cebola a mascarar o veneno. O Miguel chegou pontual, como um predador que cheira a presa ferida. Alto, ombros largos como o irmão, mas com olhos mais frios, como o aço de uma navalha alentejana. Isabel, que cara pálida. O que te disse a PJ? Ele sentou-se, servindo-se de vinho tinto de uma garrafa do Douro que eu abrira. ADN do João num crime. Vão exumar. Achas que ele está mesmo morto? Perguntei, servindo o prato com mãos firmes. Ele riu, um som rouco como o mar em tormenta. Morta ou não,
tu herdas nada. O armazém é meu, as dívidas pagas. Ele era fraco, Isabel. Eu salvei de afundar, e tu? Tu foste conivente. Conivente. A palavra acertou-me como um murro no estômago. Ele contara tudo, as prostitutas no cais, as dívidas ao jogo no casino de Estoril, e pior, o plano para me envolver, para me vender como sócia, num esquema de lavagem de dinheiro. O João, o meu amor podre, traíra-me por ele. E eu? Eu empurrara-o para a morte, mas o Miguel era o arquiteto. Tu mataste-o, não foi? Não com as mãos, mas com as tuas mentiras, disse eu, voz calma como o mar de verão em Sagres. Ele parou de comer, garfo no ar. Matá-lo. Ele era o meu sangue. Mas tu? Tu cheiras a culpa, Isabel. O que fizeste naquela escada? O veneno começava a atuar, vi o suor perlar a testa dele, as veias incharem no pescoço. Levantei-me devagar, aproximando-me da janela aberta para o Tejo. A lua refletia-se na água, prateada e impiedosa. Eu fiz o que uma mulher portuguesa faz quando a família a trai, sobrevivi. E agora, tu vais pagar. Ele tentou levantar-se, mas as pernas fraquejaram, o prato tombando com um estrondo. O quê? O que puseste na comida, gorgolejou, olhos esbugalhados. Cicuta. Do jardim. Cresce ali, ao lado do olmo onde o João descansa. Lenta, dolorosa, como o cancro que as tuas mentiras plantaram no meu coração. Ele caiu de joelhos, mãos agarrando a garganta, o rosto contorcido em agonia. Eu observei, sentindo o ódio dissolver-se em algo puro, não alegria, mas alívio, como o primeiro gole de vinho fresco após uma seca. Quando o silêncio se instalou, arrastei-o para o quintal, o mesmo caminho que fizera com o irmão. O olmo sussurrava ao vento, folhas farfalhando como segredos. Cavei ao lado da sepultura do João, o solo úmido cedendo à pá como carne mole. O suor misturava-se às lágrimas, não de tristeza, mas de fúria exaurida. Enterrei profundo, cobrindo com terra e rosas. De manhã, chamaria a polícia, o Miguel visitou-me, discutimos, e ele? Ele caiu, coração fraco como o do irmão. Acidente familiar. Lisboa engoliria mais um segredo. Mas a inspetora Rita não era tola. 2 dias depois, ela reapareceu, desta vez com uma equipa de forensics. Senhora Isabel, o exume revelou. Nada. O corpo do seu marido não está no túmulo. Só terra e raízes. O meu mundo parou. Como? Eu enterrara-o ali, sentira o peso. Talvez ladrões de túmulos, murmurei, mas ela sorriu, um sorriso de tubarão. Ou talvez você o tenha movido. E o Miguel? Desaparecido agora. ADN dele matos com vestígios no mesmo beco da Baixa. Ela sabia. Ou suspeitava. Você é uma mulher forte, Isabel. Mas a lei é mais forte. Fugi naquela noite, as ruas de Lisboa um labirinto de sombras amigáveis. Dirigi-me ao Porto, para a casa da minha irmã em Ribeira, onde o Douro corria como veias abertas. Lá, planejei o próximo passo. A vingança não acabara, era um ciclo, como as marés do Atlântico. O Miguel e o João eram só o começo. Havia credores, amantes, o mundo inteiro que me roubara pedaços. Em Portugal, as mulheres como eu, viúvas de Alfama, filhas de pescadores, aprendem a vingar-se não com balas, mas com palavras, silêncios, venenos. E eu, Isabel, seria a rainha das sombras. Dias transformaram-se em semanas no Porto, o ar fresco do Douro limpando o sal de Lisboa dos meus pulmões. A Ribeira, com as suas casas coloridas encostadas ao rio como amantes exaustos, era um refúgio temporário. A minha irmã, a Maria, com os seus cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto lavar pratos na taberna local, não perguntou muito. O luto é assim, mana. Como o vinho, azeda com o tempo. Mas eu via a preocupação nos olhos dela, iguais aos da mãe, que morrera de tuberculose nos anos 80, tossindo sangue enquanto o Estado Novo fingia que Portugal era um paraíso. Eu contava-lhe pedaços, a intimação, o desaparecimento do Miguel, mas omitia o sangue nas minhas mãos. Numa tarde chuvosa, típica do Norte, sentei-me no cais com uma garrafa de vinho verde,
observando os barcos rabelos deslizarem pelo rio como fantasmas. O telemóvel tocou. Número desconhecido. Isabel, é a Rita. Não fujas. Sabemos onde estás. O coração acelerou, mas respondi com voz firme: vim visitar a família, inspetora. O Porto é Portugal também. Ela riu, um som seco como folhas mortas. Sim, mas o ADN não mente. Encontramos vestígios no quintal, sangue dos dois irmãos. E a cicuta no estômago do Miguel. Acidente. Não, vingança. Vem voluntariamente, ou enviamos a Interpol. Pousei o telemóvel, o vinho azedando na boca. Ela tinha-me encurralado, como um touro na arena de Barrancos. Mas eu não era vítima, era a matadora. Naquela noite, regressei a Lisboa de comboio, o alfa pendular cortando a noite como uma lâmina. Cheguei ao amanhecer, o Tejo envolto em névoa, e dirigi-me diretamente à esquadra. A Rita esperava, sozinha na sala, uma chávena de café fumegante na mão. Porquê, Isabel? Eles mereciam. Perguntou, voz quase suave. Contei tudo. O empurrão na escada, o enterro, o veneno. As traições, o João com prostitutas no terreiro do Paço, o Miguel a lavar dinheiro através de festas de fado privadas para políticos corruptos. Eles roubaram-me a vida, inspetora. Em Portugal, uma mulher casa, cuida, e acaba sozinha com dívidas e memórias podres. Eu só equilibrei a balança. Ela ouviu, olhos úmidos, talvez pensasse na própria mãe, numa história semelhante de traição em Trás-os-Montes. A lei não perdoa, Isabel. Mas eu entendo. Havia um dossiê sobre o Miguel, contrabando, extorsão. O João era cúmplice. Talvez. Um acordo. Não foi perdão. Foi um pacto sombrio, como os que se fazem nas caves de vinho do Alentejo. Testemunhei contra a rede do Miguel, entregando documentos escondidos no sótão. Em troca, o meu acidente foi arquivado como duplo suicídio, os irmãos, endividados, incapazes de enfrentar a ruína. A Rita selou o acordo com um aperto de mão, os olhos dizendo: vai-te embora, Isabel. Começa de novo. Eu parti para o Algarve, para uma casinha em Lagos, onde o mar Atlântico lavava as praias de areia dourada. Lá, plantei um jardim sem rosas vermelhas, só ervas, cicuta incluída, por se acaso. Anos depois, ouvi dizer que a Rita subira na PJ, caçando monstros como o Miguel. E eu? Escrevo fado agora, em noites de lua cheia, letras sobre amor traído e vingança sussurrada. Lisboa perdoa, mas não esquece. E eu, Isabel, sou a sua filha mais feroz. O sol do Algarve beijava a minha pele como um amante tardio, mas as noites traziam o frio das memórias. Em Lagos, onde o Cabo de São Vicente se ergue como um dedo acusador para o Atlântico, eu tentava reconstruir-me. A casinha alugada, com paredes caiadas e azulejos de peixes azuis, era um oásis de simplicidade. De manhã, caminhava pela Praia da Luz, pés afundando na areia ainda fresca do orvalho, ouvindo o rugido das ondas que engoliam segredos mais antigos que Portugal. Mas o sono fugia-me, substituído por sonhos onde o João e o Miguel emergiam do mar, olhos vazios, mãos estendidas para me arrastar para o fundo. Eu trabalhava numa pequena pastelaria na rua principal, moldando massas para Dom Rodrigues e Pão de Ló, as mãos farinhentas escondendo as cicatrizes invisíveis da minha alma. As clientes, turistas ingleses de pele rosada e portuguesas locais com lenços na cabeça, falavam de banalidades, o preço do azeite, o escândalo do governo em Lisboa. Eu sorria, servia, mas por dentro, o veneno ainda corria. Uma tarde, enquanto limpava o balcão, uma mulher entrou, alta, cabelos pretos curtos, casaco de cabedal apesar do calor, Isabel. Sou a Ana, sobrinha do Miguel. O mundo parou. Ela era a peça que eu esquecera, a amante dele, a que recebera as joias do Chiado. Sentámo-nos num café ali perto, o aroma de bica forte misturando-se ao sal marinho. Ele desapareceu há anos, mas deixou-me algo, um diário. Quero saber a verdade. Os olhos dela eram verdes como o mar de Odisseus, cheios de raiva e dúvida. Eu hesitei, mas o destino, ou a maldição portuguesa de não escapar ao passado, venceu. Vem à minha casa esta noite. Trago vinho do Alentejo. Ela anuiu, e eu senti o fio da teia puxar novamente.
Preparei o jantar, cataplana de marisco, fresca do mercado, mas com um toque de dúvida no tempero. Não veneno, ainda não. Queria ouvir. Ela chegou ao pôr do sol, o céu em chamas como o inferno que eu imaginava para os irmãos. O diário era um caderno gasto, páginas amareladas com a caligrafia apertada do Miguel. Li em voz alta, entradas sobre dívidas ao casino, sobre o João a implorar ajuda, sobre mim, a Isabel é uma mosca chata, mas útil convencê-la a assinar os papéis do armazém. E pior, o plano para a herança. Se o João, acidentalmente, morrer, tudo é meu. O meu sangue gelou. Ele planejara o assassinato do próprio irmão. Ele ia matá-lo, disse eu, voz trêmula. Eu só. Acelerei o inevitável. Ana chorou, lágrimas salgadas como o mar. Eu amava-o, mas ele era um porco. Usava-me para lavar dinheiro através das minhas pinturas, falsificações vendidas a colecionadores em Faro. Naquela noite, falámos até altas horas, o vinho fluindo como o rio Guadiana subterrâneo. Ana contava histórias da infância deles em Setúbal, onde o Miguel roubara o primeiro barco do pai para impressionar raparigas. Eu partilhei o meu luto, o empurrão na escada como um grito sufocado. Vingança é um fogo que consome quem acende, disse ela, citando um provérbio minhoto. Mas eu via nos olhos dela o mesmo brilho, o desejo de queimar o resto da rede. Há mais. O sócio do Miguel, o Armando, em Évora. Ele tem os livros falsos. Propusemo-nos ali, uma aliança de viúvas e amantes traídas, para desmantelar o império podre. Partimos na manhã seguinte, de carro alugado pela A2, o Algarve dando lugar às planícies alentejanas douradas pelo trigo. Évora era um sonho medieval, com o templo romano e a capela dos ossos sussurrando, nós ossos que aqui estamos. Armando era um homem baixo, barrigudo, dono de uma adega na periferia, onde o vinho de Borba envelhecia em caves frescas. Marcámos encontro num tasco local, cheirando a chouriço assado. Ele chegou confiante, bigode grisalho torcido num sorriso. O que querem as senhoras? O Miguel morreu endividado, nada para herdar. Mas Ana deslizou o diário pela mesa. Mentiras, Armando. Nós sabemos dos envios para a Espanha, vinho falsificado como Porto verdadeiro. O pânico dele foi delicioso, como provar um medronho caseiro forte demais. Vocês não provam nada, grasnou, mas eu gravei tudo no telemóvel escondido. Provamos o suficiente para a Guarda Civil. Ou coopera, e entrega os livros. Ele cedeu, levando-nos à adega sob o pretexto de uma prova de vinhos. Nas caves, caixas de madeira empilhadas como ataúde, encontramos os registros, faturas falsas, transferências para contas offshore nas Ilhas Caimão. Enquanto Ana fotografava, eu observava Armando, o suor escorrendo como lágrimas de crocodilo. O Miguel planeava matar o João. Tu sabias? Perguntei. Ele assentiu, voz rouca, era negócio. Mas tu? Tu acabaste com ele primeiro, não foi? Sim. E agora, contigo. Não o matei ali, a vingança é arte, não carnificina. Em vez disso, enviamos as provas à PJ anonimamente, com uma nota, para a inspetora Rita. O legado dos irmãos. Armando foi preso numa redada em Évora, os jornais de Lisboa a chamar-lhe o Barão do Vinho Falso. Ana e eu partilhámos o botim, uma parte das contas recuperadas, o suficiente para eu comprar a casinha em Lagos. Mas o triunfo era amargo. Na viagem de volta, paramos em Monsaraz, olhando para o Alqueva, o maior lago artificial da Europa, espelho negro das nossas almas. E agora? Perguntou ela. Vivemos, respondi. Mas o fogo nunca apaga completamente. De volta ao Algarve, o mar parecia mais azul, mas as ondas ainda sussurravam nomes, João, Miguel, Armando. Ana ficou uns dias, pintando retratos meus, uma mulher com olhos de tempestade, mãos manchadas de farinha e sangue invisível. Partiu para Lisboa, prometendo cartas. Eu regressei à pastelaria, mas o peso aliviara. Até que, numa manhã de nevoeiro, a Rita apareceu à porta da cozinha. Bom trabalho, Isabel. O caso está fechado. Mas há um último fio, uma carta do Miguel, enviada antes de morrer. Para ti. Abri-a ali, mãos tremendo, se lês isto, é porque falhei. Perdoa-me, mana. O João era o fraco, eu, o monstro.
Mas tu és a pior de nós. O perdão. Nunca. Guardei a carta no baú das memórias, ao lado da faca. A vingança completara o ciclo, mas o drama da alma portuguesa, traição, luto, resiliência, continuava. Em Lagos, sob o sol eterno, eu dançava com os fantasmas, um passo em frente, dois para trás. O nevoeiro do Algarve enrolava-se nas falésias como um véu de noiva enlutado, e eu sentia o puxão do fio novamente. A carta do Miguel queimava no meu bolso enquanto caminhava pela Ponta da Piedade, as grutas esculpidas pelo mar e quando o vazio no meu peito. Tu és a pior de nós. Palavras como facas, virando a lâmina para mim. Tinham-me tornado o monstro que vingava. Em Portugal, onde o fado canta de amores perdidos e saudades eternas, a linha entre vítima e vilã é fina como o fio de uma navalha de barbear alentejana. Decidi confrontar o passado de frente. Peguei no carro e dirigi para o interior, para Évora, onde o Armando apodrecia numa cela da prisão de Évora. A visita foi concedida após horas de papelada, o guarda com olhos sonolentos cheirando a pastéis de toucinho. Armando apareceu atrás do vidro, rosto inchado, o bigode agora grisalho e desgrenhado. Vim-te ver, não para te absolver, mas para entender, disse eu, voz baixa para que o microfone não captasse o tremor. Ele riu, um som gorgolejante como vinho virado. Entender? Tu plantaste a semente, Isabel. O Miguel contava-me tudo, como te manipulava, como o João te traía para pagar as minhas dívidas. Vingança. Foi luxúria. Tu querias o controlo. Luxúria. A palavra acertou-me como uma onda em Sagres. Lembrei-me das noites em que o ódio se misturava ao desejo, o corpo do João sob o meu, mesmo sabendo das traições, um vício como o ópio das histórias coloniais. Conta-me o plano todo, exigi. Ele inclinou-se, hálito embaçando o vidro. O Miguel precisava de herdeiro limpo. O João era o bode expiatório. Íamos encenar a morte dele num acidente de barco no Tejo, corpo para o mar, seguro de vida para nós. Mas tu aceleraste, com aquela escada traiçoeira. Confirmei, sim, eu ouvira fragmentos numa chamada interceptada, meses antes. O empurrão fora justiça antecipada. Saí da prisão com o sol alto, as planícies alentejanas estendendo-se como um tapete infinito de cortiça e sobreiros. Parei num mirador perto de Reguengos de Monsaraz, onde o vinho tinto nasce da terra seca. Bebi de uma garrafa, sentindo o tanino amargo na língua. O telemóvel tocou, Ana. Li nos jornais sobre o Armando. Vais para Lisboa. Há uma exposição das minhas pinturas no Lisboa Factory. Aceitei. O Lisboa, antigo complexo industrial no Alcantara, pulsava com vida jovem, grafites, cervejarias artesanais, o cheiro a street food misturado ao diesel do Tejo. A exposição dela era sobre traições domésticas, quadros sombrios de mulheres com olhos vazios, mãos ensanguentadas em lençóis brancos. Encontrei-a num canto, cercada de críticos com copos de ginginha. Esta é para ti, disse, entregando um quadro pequeno, eu, de costas para o mar de Lagos, uma teia de aranhas tecida nos cabelos. A pior de nós, perguntei, e quando a carta? Ela assentiu. Somos todas aranhas, Isabel. Tecemos para sobreviver. Falámos horas, entre o burburinho, sobre como o machismo português, enraizado desde os descobrimentos, onde mulheres esperavam viúvas com medalhas de heróis mortos, nos moldava. Ana revelara, o Miguel abatera, uma vez, após uma discussão sobre dinheiro. Eu planeava envenená-lo com arsênico nas tintas. Tu foste mais rápida. A noite terminou num fado house no bairro Alto, o lamento de uma voz rouca preenchendo o ar enfumaçado. Cantei baixinho, palavras de Amália, estrangeirinha, que andas por aí. Lágrimas vieram, não de tristeza, mas de catarse. De volta ao hotel, sonhei com a teia, fios ligando Lisboa ao Porto, ao Algarve, a todos os cantos de Portugal onde mulheres como nós teciam vinganças silenciosas. De manhã, a Rita ligou. Isabel, há um novo desenvolvimento. Uma confissão do Armando, ele matou uma prostituta no Beco da Baixa, anos atrás. O ADN do João era falso, plantado por ti, mas o crime era dele. O meu coração saltou. A pista que eu plantara para incriminar o Miguel salvara uma inocente. Não, era ironia, o mal deles se devorava.
Obrigada por me dizeres, respondi. Agora, deixa-me em paz. Ela hesitou. Tu salvaste vidas, de certa forma. Mas cuidado, a teia pode prender-te a ti. Regressei ao Algarve, mas o fio puxava para norte. Uma carta chegou, da viúva do Armando, uma mulher de Beja chamada Teresa, pedindo reunião. Ele falou de ti antes de morrer no infarto da cela. Dívidas antigas. Encontrei-a num café em Moura, perto da barragem do Alqueva, onde o lago engole vilas inteiras. Teresa era magra, olhos fundos como poços, contando como o marido a traíra com secretárias em Évora. Quer vingança contra os credores dele, banqueiros de Lisboa que o sugaram. Juntei-me a ela, o trio agora uma irmandade, Isabel, Ana, Teresa. Planejamos, é que Arcontas via um primo informático de Teresa em Coimbra, expor os corruptos em jornais como o Público. O plano executou-se numa noite de tempestade, trovões e quando como canhões de D. João de Castro. Os e-mails vazaram, escândalo nacional, rede de vinho e corrupção, banqueiros envolvidos. Os cabeças caíram, fortunas confiscadas. Partilhámos o resíduo, o suficiente para Teresa comprar uma quinta no Alentejo, para Ana uma galeria em Lisboa, para mim paz em Lagos. Mas ao olhar o mar, vi a teia expandir, quantas mais aranhas em Portugal, descendo no escuro. Um dia, um jovem apareceu na pastelaria, filho legítimo do João, de uma amante em Setúbal. Ouvi histórias. Quero saber do pai. Contei-lhe a verdade diluída, um homem fraco, mas amado. Ele partiu, olhos confusos. A teia continuava, fios infinitos. O jovem, o Tomás, tornou-se o espelho que eu temia, olhos do João, mas com a curiosidade inocente que o pai perdera no uísque. Ele instalou-se em Lagos por umas semanas, trabalhando como surfista na praia, corpo bronzeado pelo sol africano que se infiltrava no Atlântico. Conta-me mais, tia Isabel, pedi à noite, na varanda da minha casa, enquanto o mar sussurrava segredos às estrelas. Eu contava versões polidas, o pai como marinheiro aventureiro, as traições como erros de juventude. Mas o Tomás via além, há ódio nos teus olhos quando falas do tio Miguel. O que ele fez? A verdade escorria como areia pelas minhas mãos. Uma noite, após garrafas de moscatel de Setúbal, contei, o plano dos irmãos, o empurrão, o veneno. Ele ouviu em silêncio, o rosto pálido sob a lua. Tu mataste o meu pai. Não raiva, mas dor crua, como o grito de um touro ferido na tourada de moita. Abracei-o, sentindo o tremor. Não o matei, libertei de uma vida de mentiras. E a ti, Tomás, dou-te uma escolha, odiar-me ou quebrar o ciclo. Ele partiu ao amanhecer, deixando uma nota, vou para Setúbal. Encontrar a mãe. Mas obrigado pela verdade. A solidão voltou, mais pesada, como o calor de agosto no interior. Ana ligou de Lisboa, a exposição foi um sucesso, mas sinto-te a apertar. Um crítico descobriu às minhas ligações ao Miguel, rumores de cumplicidade. Teresa, do Alentejo, relatava assombrações, credores vingativos ameaçando a quinta. A Irmandade rachava, o drama psicológico virando contra nós. Decidi reuni-las numa viagem, para os Açores, onde o Atlântico é puro, vulcões adormecidos lembrando que a fúria pode explodir. Voámos para São Miguel, a ilha verde de ananases e chá, onde o ar cheira a terra fértil. Alugámos uma casa em Furnas, perto das caldeiras fumegantes, onde o cozido das furnas cozinha no subsolo quente. Ali, à volta da mesa fumegante, desfiámos a teia. Somos prisioneiras do ódio, disse Ana, olhos vermelhos. O Miguel bateu-me, mas eu bati de volta com arte. E agora? Liberdade. Teresa, com as mãos calejadas de tanto podar vinhas, acrescentou, no Alentejo, as mulheres vingam-se plantando, sementes de justiça, não de morte. Eu confessei o sonho recorrente, os irmãos emergindo do lago, arrastando-me. Quebrar o ciclo significa perdoar-nos. Explorámos a ilha, as 7 cidades, lagoas azuis e verdes divididas como almas partidas, o pico do carvão, trilho íngreme onde o vento uivava como fado. Num dia de chuva fina, subimos ao vulcão, o cheiro é enxofre lembrando o veneno. Aqui, o fogo purifica, disse eu, jogando cinzas simbólicas, uma mecha de cabelo do João, guardada há anos. Ana queimou um esboço do Miguel, Teresa, uma foto do Armando.
O fumo subiu, misturando-se às nuvens, e pela primeira vez, senti leveza, como o voo de uma gaivota sobre o pico. De volta ao continente, o Tomás reapareceu. Falei com a mãe. Ela contou, o teu pai pagou-lhe para calar. Mas eu não odeio. Quero ser diferente. Juntos, fundámos uma associação em Lagos, Mulheres do Mar, apoio a vítimas de traição doméstica, inspirado nas sardineiras de Setúbal que se uniam contra patrões. Ana doou pinturas, Teresa, vinho orgânico para eventos, eu, histórias anonimizadas. A Rita, surpreendentemente, patrocinou, redenção é a melhor vingança, disse no e-mail. Mas o passado morde. Um artigo no Diário de Notícias, viúva de Alfama, heroína ou assassina? Alguém vazara rumores. A PJ investigava de novo, a teia tremendo. Fugi para o interior, para a Serra da Arrábida, onde os sobreiros sussurravam segredos. Ali, sozinha numa ermida abandonada, enfrentei o monstro, eu. Perdoa-te, Isabel, murmurei ao eco. O ciclo quebrava-se não com morte, mas com vida, plantando oliveiras, ensinando fada a raparigas locais. O Tomás casou-se anos depois, numa cerimónia em Setúbal, eu de madrinha, lágrimas reais. Ana abriu galeria em Berlim, mas voltava, Teresa Quinta florescia com uvas. E eu? Em Lagos, o mar lavava as cicatrizes, o drama virando legado. A Serra da Arrábida era um santuário de eucaliptos e miradouros, onde o vento do Atlântico carregava o sal até ao coração das montanhas. Eu instalara-me numa quinta pequena perto de Azeitão, comprada com o resíduo da associação, paredes de pedra cobertas de era, um poço antigo que ecoava os meus pensamentos. O artigo no jornal fora o estupim, a viúva vingadora, verdade ou ficção. Escrito por um jornalista sensacionalista do Correio da Manhã, farejando escândalo como um cão de caça em Évora. A PJ batera à porta da pastelaria em Lagos, perguntas sobre ADN e venenos, mas eu já partira, deixando um bilhete para o Tomás, cuida das raparigas. Eu volto quando o fogo apagar. Os dias na Arrábida eram rituais de purificação. Colhíamos catel das vinhas vizinhas, cozinhávamos cateladas simples, lia Camões à luz de vela, amor é fogo que arde sem se ver. O fogo da vingança ardia baixo agora, cinzas quentes sob a superfície. Mas o jornalista, um tal Pedro Santos, não desistia. Cartas chegavam pelo correio rural, Senhora Isabel, uma entrevista e eu enterro a história. Pelo bem de Portugal. Ria-me, rasgando-as, mas o medo roía, e se ele desenterrasse o quintal de Alfama? Uma manhã de outono, com folhas avermelhadas como vinho de colares, ele apareceu na cancela da quinta, gravador na mão, olhos ávidos. Isabel Costa. A mulher que enterrou 2 homens e saiu impune. Bloqueei o caminho com o forcado que usava para podar, herança de um tio campineiro. Impune? Paguei com a alma, Sr. Santos. O que queres? Ouro. Uma confissão para o teu Pulitzer português. Ele sorriu, dentes brancos contra a barba por fazer. A verdade. Ouvi da Rita, ela confidenciou num bar. Tu és lenda nas esquadras, a viúva que limpou a máfia do vinho sozinha. Convidava-o para dentro, servindo queijo de azeitão e pão alentejano. Contei-lhe tudo, sem filtros, o cheiro do sangue no sótão, o sabor da cicuta na língua, o alívio do enterro. Não sou heroína. Sou humana, quebrada como as colunas do templo de Évora. Ele gravou, olhos arregalados, mas vi empatia, a minha mãe foi traída pelo pai, em Coimbra. Fugiu para Lisboa, tornou-se empregada. Entendo o fogo. A entrevista saiu não como escândalo, mas perfil, Isabel, a voz das traídas, no suplemento do Público. Leitores escreveram cartas, centenas, de mulheres de todo Portugal, obrigada por dares voz ao nosso silêncio. Tomás veio visitar-me, trazendo a noiva, uma rapariga de olhos claros de Aveiro. Leste. És famosa agora. Rimos, plantando oliveiras no pomar, símbolo de paz, raízes profundas como as minhas memórias. Mas as cinzas reavivaram-se numa carta anónima, sabemos do olmo. Paga ou desenterramos. Chantagem, de um credor remanescente, talvez do círculo do Armando. O fogo voltava, mas eu era mais forte. Com a ajuda do Pedro, tracei o remetente, um advogado corrupto em Faro, fugindo para a Espanha.
Confrontámo-o numa noite chuvosa na fronteira de Vila Real de Santo António, o Guadiana testemunha preguiçosa. Ele era magro, nervoso, cheirando a medo. O quê? Eu só. Herdei papéis do Miguel. Mostrei-lhe o artigo, a verdade sai à luz, como o sol do Algarve. Confessa, ou o público sabe. Ele cedeu, entregando documentos, provas de lavagem que ligavam ao governo. Entregámos à Rita, que fechou o caso com uma redada transfronteiriça. Obrigada, Isabel. Desta vez, és aliada oficial. As cinzas esfriaram. A associação cresceu, com capítulos em Porto e Coimbra, mulheres partilhando histórias em círculos de fado-terapia. Ana voltou de Berlim, pintando murais em Lisboa sobre fogo e renascimento. Teresa enviava vinhos premiados, rotulados das cinzas. Eu escrevi memórias, anónimas, publicadas como romance, Sombras de Alfama. Best-seller modesto, mas curador, leitores viam-se nas páginas, o drama psicológico virando espelho coletivo. Numa noite de São João em Lagos, fogueiras na praia, dancei com o Tomás e a família. O fogo purificava, não destruía. O ciclo quebrara-se, as cinzas fertilizavam novo solo. As fogueiras de São João crepitavam na praia de Lagos, chamas laranja dançando como almas libertas, enquanto o Atlântico aplaudia com ondas ritmadas. Eu, Isabel, aos 50 anos agora, sentia o peso das décadas dissolver-se no calor. O Tomás, com a mulher grávida ao lado, ergueu um copo de vinho, às mulheres que tecem, não destroem. Brindámos, o grupo ampliado, Ana com um novo amor, artista de rua, Teresa com sobrinhas adotadas da associação, até a Rita, de folga, bebendo discretamente. O legado silencioso, não vingança, mas voz. Mas Portugal não perdoa fácil. Meses depois, um escândalo nacional, corrupção no Ministério da Agricultura, ligando aos vinhos falsos do Miguel. O público citava fontes anónimas, eu, através do Pedro. Políticos caíram, reformas vieram, leis mais duras contra a violência doméstica, fundos para viúvas traídas. A minha história, outrora sussurro em Alfama, ecoava no Parlamento, em debates acesos como o fado de Maria João Pires. Voltei a Lisboa uma vez, para o enterro simbólico no Olmo, plantaram uma placa, aqui, paz para os perdidos. O Tejo fluía indiferente, mas eu sentia o perdão, não aos irmãos, mas a mim. O legado era as raparigas que salvava, uma de Setúbal, escapando ao marido violento, outra do Porto, expondo traições financeiras. Elas chamavam-me Tia Isabel, e nos seus olhos via o futuro, sem teias, só asas. Numa manhã serena em Azeitão, escrevi a última carta, para o Tomás. O fogo que acendi consumiu-me, mas das cinzas nasceu luz. Vive sem ódio. Parti para os Açores de novo, para uma casinha em Santa Maria, onde o vinho de Malvasia cresce em solos vulcânicos. Ali, o mar é infinito, o silêncio profundo. O drama terminara, o coração, em paz. Em Portugal, a vingança sussurra, mas o legado canta.